esse ano, a campanha da Fraternidade está falando da necessidade de moradia para todos. Eu gostaria, primeiro, trazer o valor, a importância da moradia. Tem como resolver. A questão é que não querem resolver por diversas razões. E por que não querem resolver? E nem estou dizendo que ninguém está dizendo que vai pegar a casa de ninguém. Prédios públicos vazios, enfim, tem várias formas dessas moradias serem readequadas para as pessoas que não a têm. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nosso convidado especial é o Frei Marcelo Toianski Guimarães. O Frei Marcelo é frade franciscano, capuchinho, coordenador nacional da Pastoral da Moradia e Favela na Igreja do Brasil, assessor da Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Sul 1, e coordenador do Serviço Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Frades Capuchinhos do Brasil. Frei Marcelo, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, professor Zé Luiz, também saúdo a todos também que nos acompanham nesse programa. Pois é, Frei Marcelo, como é que a questão, esse ano, a campanha da Fraternidade está falando da necessidade de moradia para todos, Como é que está essa situação? Qual é a importância desse tema e como é que está a situação no nosso país? A gente sabe que isso é uma questão que acontece em vários países e no Brasil a gente vem acompanhando esse drama, a negação desse direito de forma cotidiana há muito tempo. Como é que é a situação atual? Eu gostaria primeiro trazer o valor, a importância da moradia. Sim, sim. Moradia a nossa moradia é onde a gente descansa depois de um dia de trabalho, é onde a gente repõe as energias, onde a gente convive com mais liberdade. Também, a partir dela, a gente se situa na cidade em vista de oportunidades, de emprego, acesso à saúde e educação. Se a gente mora muito longe, e tem que usufruir 1 hora, 2 horas de transporte público, a gente não está morando bem, Então, a moradia, ela é esse conjunto, o que a gente chama de direito à moradia, direito à cidade, Mas, em nosso país, esse direito é muito negado. Só para mensurar um pouquinho, a nossa conversa, às vezes a gente tem a impressão, que muita gente não tem onde morar, vê na televisão, vemos muitas pessoas em situação de rua, Isso é bem no centro das cidades, mas muita gente não tem isso bem mensurado, mesmo porque o nosso país é um país muito dividido, ou fragmentado. Muitas vezes as áreas mais centrais não conhecem, e não dialogam com as áreas mais periféricas e assim vice-versa, A periferia muitas vezes não acessa a infraestrutura urbana que está mais no centro. Mas vamos mensurar que hoje no Brasil, 10% da população brasileira, estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas, precisam de uma moradia hoje. 20 milhões de pessoas no Brasil, 10%. Ou porque moram numa moradia muito precária, de lata, de madeira muito precária, ou moram de favor, ou porque comprometem a sua renda com aluguel. Então, nós estamos falando de mais de 6 milhões de famílias. 6 milhões. Todavia, em nosso país, nós temos 12 milhões de moradias desocupadas. Pois é. Tá fácil de resolver. Pois é, gente. Assim, é vontade política, Tem como resolver. A questão é que não querem resolver por diversas razões. E por que não querem resolver? Sim, veja. E nem estou dizendo que ninguém está dizendo que vai pegar a casa de ninguém, Tem vários... a lei nos traz várias formas de indenização, de processos legítimos, Prédios públicos vazios, enfim, tem várias formas dessas moradias serem readequadas para as pessoas que não a têm. O que falta é a vontade política, mas, assim, junto disso, no Brasil nós temos um problema histórico. Desde que esse país começa a se constituir país, temos a disputa pela terra, A terra, as capitanias hereditárias, o senhor é da área do direito, sabe bem a lei de 1850, a lei das terras, que propiciou as terras ficarem na mão de pouca gente. E foi bem no momento que a abolição da escravatura estava acontecendo, pelo menos no papel, E aí
como diz o verso, né? 14 de maio está aí, sem ter para onde ir. Né? Quer dizer, depois da abolição da escravização no papel, sem nenhum direito. E aí nós vamos ter a terra na mão de pouca gente e, ao mesmo tempo, quase imediatamente, formação das favelas em muitos lugares do país, né? Então, a gente vê que a terra nesse país ela sempre foi disputada. A gente vê muito isso através dos conflitos de terra no campo ou em relação aos povos indígenas, mas a terra urbana, onde está 90% da população, ela é disputadíssima, né? Metro a metro, né? Por isso que nós temos hoje no Brasil 2 milhões de pessoas em ameaça de despejo, 1% da população. 2 milhões de pessoas. 2 milhões. É um país que ele nasceu muito desigual, com muita concentração de terra, né? Quer dizer, poucos com muita terra, né? E a grande maioria sem acesso a terra nenhuma. Essa lei de terras de 1850, né? É interessante porque tem muita mitologia a respeito disso. As pessoas falam, mas a minha propriedade privada, não pode tocar, né? Isso é coisa de comunistas, né? E, não, se pegar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles fizeram uma grande distribuição de terras, distribuíram milhões de propriedades, né, de terras para milhões de famílias, né? Você tem estados que são historicamente liberais, né, como a Inglaterra mesmo, Londres, por exemplo, tem um aluguel compulsório, né? Você tem um apartamento está vazio, não está alugado, é uma casa, né? E tem pessoas no meio da rua, não faz sentido essa pessoa continuar no meio da rua, né? Então, assim, tem várias soluções, né? E como você disse, não passa para, não vou tirar a sua propriedade. Sim. Mas as pessoas, você não pode ter seres humanos, não pode ter pessoas, né, morando na rua, né, de forma insalubre, enfim. É uma vida que tem que ser respeitada, né? O senhor traz a função social da propriedade, Exatamente, né? E não a propriedade é legítima, alguém ir para casa, depois de um dia de trabalho, ter sua chave e entrar e saber, ali eu tenho onde descansar, ali vão estar minhas coisas. Isso é legítimo, né? É legítimo até que a pessoa tenha uma outra casa para alugar, para ter um rendimento. Ninguém discute isso. O que se discute é você ter, de repente, metade da cidade na mão de uma pessoa só e milhares de pessoas sem teto, né? E muitas vezes essa propriedade não foi de forma legítima, né? A gente sabe muito disso. Então, assim, é isso que se discute, o acúmulo excessivo na mão de pouca gente. Agora, eu gostaria também de trazer que em nosso país nós temos ainda um outro dado, e esse dado talvez venha impactar um pouco mais, professor, que junto dessas 6 milhões de famílias que precisariam de uma moradia imediatamente, nós temos mais, o texto base da campanha da Fraternidade desse ano, né, que é sobre a moradia, vai trazer mais 26 milhões de famílias que moram inadequadamente. Então, não são famílias que necessariamente precisariam de uma nova moradia, né? Mas ou moram em casas muito pequenas, ou sem banheiro, ou sem infraestrutura urbana, sem o asfalto, sem esgotamento, sem acesso à escola e saúde de qualidade próximos, sem transporte eficiente, sem acesso a lazer e cultura, que muitas vezes fica em áreas centrais, né? Às vezes numa área muito violenta, então área de risco, né? Então, olha quanta gente. Provavelmente, quem está nos escutando, muita gente que está nos escutando, está nessa realidade. Então, nós estamos falando de um processo, né, de um direito, né, que é a moradia, que é muito próximo da gente, muito próximo. Se estamos falando de 26 milhões de famílias, se multiplicar por 3, estamos falando de 80 milhões para 100 milhões de brasileiros, metade quase da população. Então, a gente vê que a moradia é algo muito próximo da gente, né? Quando a gente traz uma campanha da Fraternidade para abordar a moradia, e, ao mesmo tempo, estrutural. Uma melhora numa moradia de uma família, você está tocando na estrutura dessa família. E também tocando na estrutura desse país, porque vai nos fazer pensar por que tantas famílias sem casa, né? Tanta gente sem moradia e tanta moradia sem gente, né? Então, é um tema muito próximo e um tema estrutural, né? Então, isso é muito importante trazer, e por isso que a gente pensa a necessidade de uma campanha da fraternidade, uma campanha a gente só faz quando tem urgência, né? Sim. Não é verdade? Então, porque é uma grande urgência nesse país. E eu garanto, professor, que a maioria não tinha esses dados mensurados, né? A gente está falando de metade da população. Não é um problema que afeta uma pequena parcela, que toca grande parte da população. E ainda dizer que as pessoas, quando têm o direito à moradia garantido, ela se reestrutura,
né? Sim. Hoje a gente tem um programa que vem aos poucos dando passos, que é a Moradia Primeiro, que é a moradia para as pessoas em situação de rua, que no Brasil são mais de 300 mil pessoas. O programa tem se mostrado eficiente e quando a pessoa em situação de rua acessa uma moradia acompanhada, né, com assistência social, acompanhamento psicológico, ela vai aos poucos se reestruturando, retomando as relações, né? Então a gente vê, a maioria não volta para a situação de rua. Então a gente vê como a moradia é base para a nossa vida, né? Sim. E é muito importante, eu gostaria de salientar, a moradia como direito. Ela não é pensada assim no Brasil, geralmente. Ela não é compreendida. Sabe por quê? Também porque o nosso salário, o salário do povo brasileiro é um salário que mal dá para comer. Não é um salário que considera moradia. Nem para alugar, nem para comprar, nem, enfim. Embora na Constituição esteja escrito, né? Um salário digno, capaz de satisfazer as necessidades como moradia, alimentação, estudo, saúde, etc. Né? Está lá, né? É o direito. Ela foi um ganho, mas ainda está no papel. Pois é. Né? E aí eu ia dizer para o senhor, você vê, o SUS, que está na Constituição de 88, teve uma trajetória muito mais feliz. Sim. Né? Apesar da fragilidade do nosso sistema de saúde, ele é mais abrangente que o direito à moradia. Como a gente dizia, por quê? Né? A moradia é um chão, o chão é único, né? O chão não é reproduzível, né? É único no mundo esse chão, e aí a grande disputa e a especulação imobiliária agressiva que a gente tem em nosso meio. Pois é, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Passa rápido, mas é muito importante a gente, né, lembrar isso aos nossos telespectadores, né, na questão, a campanha da fraternidade, ao falar em fraternidade, fraterno, né, a irmandade, ela fala também, além disso, a gente tem um problema, que você falou, estrutural, né, e que passa por outras questões. Uma questão ética, né, é superar uma sociedade egoísta, né, individualista, né, muito competitiva. A gente precisa, né, desenvolver outros sentimentos entre esses de fraternidade. Frei Marcelo, você quer dar um recado final aí, fazer um convite para os nossos telespectadores, né? Vão ter eventos aí próximos? Sim, eu gostaria, antes, só falar da Pastoral da Moradia, que a gente vem estruturando no Brasil nos últimos anos, inclusive foi a Pastoral da Moradia que vem fazer o pedido, né, dessa campanha da fraternidade, e também aqui em Belo Horizonte, né, vem se estruturando a Pastoral da Moradia. E também de perceber como a campanha da fraternidade está acontecendo em todo o país, de uma forma bem viva, e aqui em Belo Horizonte também. Vou trazer só duas atividades, né? No dia 2 de março, uma sessão na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, né? É interessante, então, como ela vai tocando vários espaços. E no dia 10 de março, à noite, nós vamos ter um primeiro seminário das universidades, né? Com o tema Moradia e Dignidade Humana. Então, a gente percebe como também 10 de março, 10 de aonde março, vai ser esse seminário? É Faculdade Arnaldo. Ah, tá. Então, olha aí, os telespectadores Campus estão funcionários. convidados. Esse né? pede inscrição. Pede inscrição, né? Eu creio que todas as atividades, né, estão no site da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte, dentre muitas outras também que vão acontecendo nas comunidades. Muito obrigado, Frei Marcelo. Muito obrigado aos telespectadores, né, pela sua audiência de sempre. E aí, até o nosso próximo programa.